dia, meu terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. E desde já convido todos para pegarem a atividade, a folhinha, tá certo? Que o papai, a mamãe ou algum responsável foi buscar para você lá na escola no início da semana. Porque hoje nós temos uma atividade onde nós vamos usar como texto base o texto da folhinha. E esse texto, essa aula, ela vai servir de finalização, de conclusão para um tema que nós estamos trabalhando no decorrer do nosso ano letivo, que é a construção da história do Brasil. Nós já passamos por várias etapas da história do Brasil e chegamos na parte da construção do Brasil colonial, das primeiras cidades, da construção das primeiras cidades, das invasões, das chegadas dos portugueses, dos holandeses, os africanos que vieram para cá como escravos, tá bom? E hoje eu resolvi fazer essa aula de conclusão dessa unidade do Brasil colônia. E nada melhor de falar, de concluir. Já falamos da culinária, já falamos de vários traços de herança africana, portuguesa, holandesa, francesa, enfim. E tudo isso resume a mistura de raças que é construído o nosso Brasil. Então, o nosso texto hoje tem por título Diferenças e Semelhanças. Tá bom? Então, nesse momento, o que é que você vai fazer, meu aluno? Você vai pausar a sua aula, você vai fazer a leitura reflexiva do seu texto que está aí na folhinha, tá certo? Tem até um desenho que você pode colorir só depois da aula, tá bom? Mas pode ficar à vontade para colorir. E você vai fazer a leitura, vai pausar a sua aula e finalizou a leitura, você volta para a sua aula, tá bom, meu amor? Então, vai lá que tia Viviane está te aguardando. Voltando com aqueles que já concluíram a sua leitura reflexiva, vocês puderam perceber aí no texto que já a partir do título fala sobre as diferenças e semelhanças do povo brasileiro. No primeiro parágrafo diz o seguinte: o brasileiro é o povo que representa a maior diversidade de características físicas no mundo. Isso se deve à mistura das raças, brancos, negros e índios. Ou seja, o nosso país, as nossas características físicas é uma mistura dos nossos antepassados que vieram através da mistura de raças, tá certo? O nosso país, a nossa gente foi se reproduzindo através da mistura de africanos, de portugueses, de indígenas, de holandeses, ou seja, todas as pessoas, todos os povos que passaram por aqui deixaram heranças e assim foram construindo a nossa cultura, que é totalmente diversificada, e também as nossas características físicas. Por isso que o Brasil é o povo que representa mais diversidade de características físicas. Nós temos aí um parágrafo muito interessante quando o texto diz o seguinte: se olharmos para nossos colegas, veremos que não há pessoas iguais, todos são diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente do seu coleguinha, e isso vem da miscigenação, da mistura de raças que foi construído o nosso país, tá certo? Temos também aí, já no final do texto, uma explicação para essas diferenças em características físicas. Nós sabemos que através da reprodução humana é que os genes, que são as características, são passadas hereditariamente, de pai para filho, de filho para pai. E nós temos aí no final um parágrafo muito interessante que dá uma resumida explicação sobre essas características físicas, essas diferenças de características físicas, quando diz o seguinte: os genes carregam a nossa herança genética. Então veja que nós somos representantes dos nossos antepassados. Nossas características, nossa genética vem passando hereditariamente de pai para filho, de filho para pai. E assim nós carregamos traços dos indígenas, dos holandeses, dos africanos, enfim, nós somos a herança dos nossos antepassados. Os genes carregam a nossa herança genética,
Ou seja, a nossa história genética passada de geração para geração. Então hoje, na atualidade, nós somos a representatividade dessa mistura de raça, da história da nossa geração, da construção da história do nosso país, que fazemos parte atualmente. Tá bom, meus queridos? Então, finalizando, hoje eu quis trazer essa conclusão falando sobre o Brasil colonial através do resultado que foi a construção do nosso país e trazendo mais para as características físicas, como nós somos diferentes e do que se deu. Por que essa diferença? Eu espero que o texto, juntamente com a explicação da professora, tenha clareado a reflexão de vocês sobre esse tema. E para finalizar a aula, eu trouxe aqui uma atividade que está na folhinha e vocês vão responder no caderno de História, na disciplina de História, e é só uma questão. E ela diz o seguinte: explique o que você entendeu sobre a frase. Brasileiro é o povo que apresenta a maior diversidade de características físicas no mundo. Meus amores, por que o brasileiro, através do que nós lemos, através do que nós vimos na aula, da nossa explicação, do nosso percurso na aula, por que, com suas palavras, você vai dar essa resposta? Porque o brasileiro é o povo que apresenta a maior diversidade de características físicas no mundo. Então eu aguardo a sua opinião. É uma resposta pessoal, tá bom? Eu aguardo a sua opinião. Finalizou a atividade? Manda o feedback para a tia com uma letra legível, com um texto organizado, para que a tia possa acompanhar o seu desenvolvimento, tá bom, meu aluno? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de História. Espero que ela tenha se tornado interessante para vocês. E é isso. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro. Lembrando que hoje, logo mais às 3 horas da tarde, nós temos aula de língua portuguesa, tá certo? Então eu aguardo todos vocês, agradeço a todos pela atenção na nossa aula. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.